Olá a todos, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é Rafael Silva e vamos iniciar neste treinamento um novo conceito de desenvolvimento, um conceito que já existe há bastante tempo, mas que ainda é pouco falado no PHP e até mesmo, evidentemente, pouco utilizado, que é o MVC. O MVC, pessoal, ele é basicamente uma arquitetura de software utilizado não só para PHP como Java, C Sharp, Ruby on Rails, entre outras linguagens que suportam a orientação a objeto. E ele é um padrão que vem, evidentemente, a auxiliar em se ter um código mais organizado, em facilitar o desenvolvimento em equipe e facilitar posteriormente futuras manutenções que o sistema venha a ocorrer. Talvez siga a dúvida, será que é mais rápido trabalhar com MVC? Em um primeiro momento pode parecer que não. E como o objetivo do nosso treinamento é mostrar na prática o MVC, mostrar como a gente vai fazer do zero a utilização do MVC, aparentemente pode ser que a produtividade caia. Mas depois que você pegar bem o conceito e quem sabe vir a construir um framework em MVC para uso próprio, sem dúvida você vai ter muita produtividade. Ou até mesmo você depois pegar o conceito do MVC e utilizar frameworks pronto na internet. Como por exemplo, temos o Zend Framework, da Zend, responsável pelo PHP. Temos também o Quake PHP, entre diversos outros frameworks. O objetivo desse curso é justamente mostrar como trabalhar com MVC. A ideia de não utilizar nenhum framework é para facilitar o entendimento, que é comprovado que é muito mais fácil entender o MVC criando no braço os procedimentos que ele tem, do que você vir a usar um framework e não conseguir entender o que está por baixo dos panos, mas sim só entender ao usar o framework e não entender o MVC em si. Ok? Então esse é o nosso objetivo. Além disso, iremos trabalhar com o padrão de projeto DAO. Tá? É importante que você já tenha conhecimento do padrão DAO. Para quem ainda não viu falar, a gente tem cursos na formação PHP que falam do padrão de projeto DAO. Então é importante ter esse conhecimento. Aqui eu tenho um exemplo básico de MVC, de como funciona a estrutura. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que o modelo MVC trabalha na questão 3 camadas. As 3 camadas, cada camada se torna responsável por alguma tarefa na tua aplicação. O MVC se encaixa perfeitamente numa aplicação web. Tá? Não que você não possa desenvolver em aplicações de desktop, mas o objetivo maior do MVC é justamente aplicações web, até pelo formato de modelo dele. Você tem 3 camadas, então aprendam a decorar o MVC. O M, que é a primeira letra da sigla, a gente tem um model, que é esse cara aqui que está em verde. O que vai no model? No model é o meu acesso ao banco de dados, pode ser a comunicação com web service, a comunicação com TXT, ou seja, toda a parte modelo, a parte de acesso a dados fica no model. Aí, abrindo um parênteses, na camada model eu posso ter padrões de projetos que façam a conexão com o banco, como por exemplo o DAO. Então não é porque eu vou usar o DAO que vai se tornar mais uma camada, não. No model vai ficar o padrão de projeto DAO. Também tem o V de View. A View se torna mais simples. A View é a visão, é o layout, é a interface, é o formulário, é a tua tabela com os dados. Tá? Abrindo um parênteses, não é legal, independente usar MVC ou não, misturar código PHP com código HTML. Primeiro ponto. Se vai usar o modelo MVC, mesma coisa, não seria legal a gente estar misturando. Mas, como a ideia do curso é uma coisa mais didática do MVC, aprender o MVC, a gente vai estar sim misturando o PHP com o HTML. Tá? Justamente para se tornar mais simples o entendimento do mesmo. Tá? E temos aqui a camada mais importante, que é a controller. Por que é mais importante? Porque tudo passa pela controller. Tá? Um exemplo mais simples de entender as camadas é o seguinte. Eles são 3 camadas. Então,
o que acontecer vai passar por uma camada X e por uma Y. Então imagina o seguinte, você foi até o browser, tá? Você tem um formulário, né? Você clica no botão Submit dos dados, por exemplo. Esses dados eles não vão passar diretamente para a tua model. Ele vai passar primeiro para a controller, onde automaticamente a controller vai invocar a tua model. Quando for solicitado o contrário, a mesma coisa. A tua model vai passar para a controller e a controller vai passar para a model. Então veja o exemplo aqui. Então na prática, quando você requisitar alguma coisa, eu requisitei a página cadastro. Veja bem, o computador chamou controller. A controller chamou a view retorna para a máquina do usuário. Ah, não passou pela model não precisou usar. Mas aí o cara requisitou um formulário, aí apareceu na tela. Aí ele submeteu o formulário. Quem vai enviar esse submit é o controller, que talvez faça uso da model. Para quê? Para pegar o formulário e salvar no banco. E depois retorna para a controller de novo. Para quê? Para mudar uma mensagem de sucesso. E depois volta para a controller e a controller chama a view, por exemplo, de sucesso. E depois a view aparece de novo para a máquina do usuário. Na prática, a view e a model elas não vão conversar entre si. Né? E a camada mais importante é a controller, justamente porque todo esse processo passa por ela. Ok? Bom, eu vou estar utilizando aqui, pessoal, o NetBeans, tá? Para PHP. Eu já vou começar nessa aula a criar o projeto. Vai ser um aplicativo PHP. E vamos chamar esse projeto de MVC. Aqui eu vou definir o meu servidor. Lembrando, você já deve ter um servidor instalado, pode ser um web server, né? E aqui eu vou criar uma estrutura de pasta já para ficar tudo pronto. Vou criar aqui uma pasta model. Aqui eu vou criar view. E aqui eu vou criar controller. Tá? Então são as pastas que eu vou possuir para trabalhar com o meu modelo MVC. Ponto importante, é sim obrigatório, necessário, que você crie essas pastas, porque como você vai usar tudo isso em camada, automaticamente suas camadas vão se tornar diretórios, onde cada diretório vai ser responsável por armazenar os respectivos arquivos. Ok? Para facilitar, eu vou acessar aqui o phpMyAdmin e eu vou criar um novo banco de dados, onde eu vou chamar esse banco de MVC. No banco MVC, eu vou criar uma tabela. Uma tabela denominada produtos. A gente vai ter nessa tabela o ID, o nome do produto, o preço do produto e a marca. No primeiro momento, a gente não vai criar uma tabela de marcas. A gente vai trabalhar somente uma tabela, mas posteriormente vamos trabalhar com uma segunda tabela. Então vamos focar somente em uma. Por esse motivo, marca vai ser do tipo varchar. Então a gente tem ID, nome, marca e o preço. O preço do tipo double 10,2. Vou salvar. Criei a tabela. Vou definir aqui na estrutura da mesma ID e vou alterar para a chave primária. Na verdade, primeira chave primária
e depois marcar autoincremento. Então, clico nela e escolho informando que ela vai ser um índice. E aqui vou definir autoincremento. Ok, aí está aqui já a tabela, autoincremento, para cada vez que a insira e registra já vai colocar um valor no ID. Vou fazer um teste, vou colocar um produto aqui. Vamos inserir, perfeito, ele inseriu. Temos criado já o nosso banco com a tabela produtos. Justamente para que na nossa camada módulo, que vai todo o acesso a dados da aplicação, a gente possa estar criando o nosso DAO e também criar o nosso VO. Ok? Só que antes eu preciso ter uma classe de conexão. Então aqui dentro da model, vou criar uma classe chamada DB. E nessa classe DB, class DB, ela vai possuir, vai retornar uma conexão. Neste exemplo, por eu querer focar basicamente no banco MySQL, eu poderia já estar utilizando as funções MySQL_connect, mas eu vou optar por usar a MySQL do PHP, tá? Por ser uma biblioteca orientada a objeto. Então, new MySQL, onde eu vou informar o meu endereço do banco MySQL, o usuário, a senha, nesse caso vazia, não tenho senha no meu servidor MySQL, mais o nome do banco. O nome do banco é MVC. Perfeito. Lembrando que a biblioteca MySQL também já foi comentada em treinamentos posteriores a esse. Ou melhor, anteriores a esse, perdão. Ok? Vou colocar isso num método chamado getConnection. Então, aqui para facilitar, já vou dar um return. Abrindo um parênteses, seria interessante trabalhar com algum padrão para a gente não ter que criar uma conexão cada vez que for solicitado o getConnection, mas por não fazer parte do scope a gente não vai estar abordando, mas fica a dica aí para ser utilizado. Então, a nossa classe DB, no método getConnection, vai retornar uma instância de conexão com o MySQL através da classe MySQL nativa do PHP. Ok? Para facilitar aqui, vou criar um objeto privado do tipo com e vou atribuir o com para que eu possa ter uma função chamada execSQL, que recebe o comando que vai ser executado e retorna a conexão. Aí, como essa conexão vai ter um objeto do tipo MySQL, eu posso, com isso, estar chamando o método carry, que vai executar um comando SQL. Por quê? Porque isso vai nos facilitar na hora de executar comandos SQL. Então, neste caso, eu vou chamar carry passando SQL. Ok, pessoal?